É impossível agradar a todos. Você já se sentiu extremamente estressado, vivendo com pouquíssima paciência e descontando a sua raiva em pessoas que nem têm nada a ver com isso? Existem momentos em que nós nem sabemos de onde o nosso estresse vem. E hoje nós vamos falar sobre algo que mexe muito com os nossos nervos: o hábito de tentar agradar a todos. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira. Você já conhece meu outro canal, o Minuto com Deus, mas hoje você está aqui no canal Minuto Reflexão, onde postamos mensagens diárias para a sua saúde mental, seu crescimento pessoal e o seu bem-estar. Já se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Temos alguns pesos sobre os nossos ombros, seja por causa das nossas obrigações, dos nossos horários, das metas, das dificuldades ou necessidades. Mas o fato é que, se todos nós temos a nossa própria bagagem, que já dificulta muito a nossa vida, por que tentamos carregar também a bagagem dos outros? E tentamos lidar com as dificuldades dos outros, muitas vezes nos envolvendo até mais do que eles mesmos em seus próprios problemas. Talvez o estresse acumulado que você tem sentido nem tenha a ver com problemas que sejam seus de fato, mas sim com problemas dos outros, que te trouxeram e você absorveu como se fossem seus. O peso dos outros se junta com o seu e faz você pensar que carrega mais bagagem do que as outras pessoas, como se a sua vida fosse mais difícil do que qualquer outra, sendo que às vezes o que te pesa não é seu, mas é algo que veio de alguém. É impossível agradar a todos e precisamos aceitar isso o quanto antes, se quisermos ter uma vida com mais paz e serenidade. Não é que não devamos ajudar os outros ou disponibilizar o nosso tempo para fazer alguém que amamos mais feliz. Porém, eu e você não somos fontes inesgotáveis, e se vivermos apenas para agradar a todos, nós vamos nos sentir sugados e exaustos, e nem nos reconheceremos mais, pois tentando ser tudo para todos, acabamos esquecendo de quem nós de fato somos. Existem pessoas que só vivem para atender às demandas dos outros, dos amigos, do marido, da esposa, dos filhos, dos colegas de trabalho, de algum conhecido e até mesmo de desconhecidos. Mudam o jeito de falar, mudam o jeito de vestir, mudam seus horários, passam por cima de suas obrigações e muitas outras coisas. E tudo isso para agradar as pessoas, sendo que no fim, quem faz isso acaba completamente infeliz, pois sempre descobre que, mesmo fazendo de tudo para agradar a todos, sempre haverá alguém que estará totalmente descontente e insatisfeito. Busque ajudar as pessoas, mas sem se sobrecarregar, pois ninguém é um super-herói que consegue carregar o peso de todos. Cada um tem suas próprias dificuldades. E mesmo aqueles que têm mais condições físicas, emocionais e até financeiras, também vão precisar de apoio e também vão precisar de ajuda. Busque viver uma vida honesta, verdadeira e pacífica. Entenda, mesmo vivendo dessa forma, você não agradará a todos. E não há problema nenhum com isso, pois as pessoas têm as suas próprias frustrações. E isso nem sempre tem a ver com você. Tudo tem um tempo determinado. E as coisas acontecem no devido tempo em que deveriam acontecer. Só que ter paciência e esperar o tempo certo, às vezes, é muito difícil para nós. Mas hoje eu quero te dar dicas sobre como praticar e desenvolver a sua paciência,
diante das situações. Nós, de uma forma geral, desaprendemos a esperar, pois hoje em dia temos acesso a muitas coisas em questão de segundos. Se quisermos uma informação sobre qualquer assunto, com apenas alguns cliques, nós conseguimos adquirir milhares de dados sobre aquela determinada coisa, sobre qualquer coisa. E isso nos deixa tão mal acostumados que achamos que a vida real também tem que acontecer nesse mesmo ritmo frenético. Mas a verdade é que coisas reais levam tempo. Coisas verdadeiras vão exigir de nós paciência. E aquilo que é duradouro precisa ser construído dia após dia, com muita persistência. Precisamos nos desligar do celular, da vida online, pelo menos por algum pequeno momento do nosso dia, e tirarmos um tempo para fazermos algo fora desse ambiente virtual. Por exemplo, ler um livro, fazer uma caminhada, tomar um sol pela manhã, enfim, algo que exija a sua atenção e que exija que você esteja 100% presente, sem estar conectado. Ter momentos assim em seu dia vão te ajudar a desacelerar a sua mente, vão fazer com que a sua capacidade de ter paciência aumente. E isso vai te ajudar a esperar o tempo certo das coisas, porque algumas situações vão exigir que nós esperemos pacientemente por elas. Não tem como iniciarmos uma maratona partindo da linha de chegada. Portanto, não há como você querer que algo grande já comece sendo de uma forma intensa, pois tudo que nós hoje vemos funcionando e crescendo, seja uma carreira, uma vida universitária ou até mesmo um relacionamento duradouro com alguém, tudo isso teve um início. E cada uma dessas grandes jornadas se iniciou com um pequeno passo. Aprenda a dar um passo de cada vez, a viver um dia de cada vez. Colocando isso em prática, você vai aumentar a sua paciência. Tire um tempo para respirar, para se desconectar e sentir o tempo passar da forma como ele realmente passa e não da maneira como a internet faz parecer para nós. Cuide de você mesmo. Existem alguns cuidados que são extremamente necessários, que são indispensáveis. E você tem negado a si mesmo. E isso tem impedido que algumas coisas aconteçam em sua vida. Ou muitas vezes tem impedido que você perceba quando algo bom acontece com você. Autossabotagem é o hábito de se depreciar. Por exemplo, mesmo quando você sabe que é bom em alguma área específica, como quando você estuda para uma prova, mas na hora de executá-la, você dá ouvidos à sua mente, que fica repetindo que você não é inteligente o bastante, mesmo você sabendo que é tecnicamente capaz de realizar aquela prova. Aquilo se repete tanto dentro da sua cabeça que acaba se tornando uma verdade para você. Mas existe outra forma de autossabotagem. É quando você sabe que alguma coisa será boa para você, mas evita isso de toda forma possível. Seja a simples leitura de um livro, cujo tema você sabe que será benéfico para a sua saúde mental, até a rotina de alguns minutos de exercícios diários. Existem coisas que nós deixamos de fazer, mesmo sabendo que isso só fará bem para a nossa saúde mental, física e emocional. Algumas coisas
exigem um esforço inicial grande, pois são coisas que fogem da nossa rotina. Mas geralmente são essas coisas que fazem bem para nós e são formas de autocuidado que muitas vezes nós negligenciamos a nós mesmos. Você não é uma máquina, você precisa de cuidados, você precisa de pausas, de momentos de lazer e de momentos de descanso. Às vezes, nos culpamos quando deveríamos estar aproveitando algo. Isso porque, na nossa mente, o correto é ser produtivo o tempo todo, sendo que, para sermos produtivos, precisamos de autocuidado. Melhore a sua alimentação, mesmo que para isso você tenha que comer mais frutas, mais verduras, que precisam ser preparadas, descascadas, lavadas, o que para você pode ser desgastante dentro da sua rotina. Tire pausas do celular, mesmo que hoje em dia, se você ficar 5 minutos desconectado, você já se sinta ansioso e aflito. Tente fazer coisas que tragam alegria e não necessariamente que vão te ensinar algo. Por exemplo, assista filmes que você gosta, mesmo que esses não tenham grandes lições de vida. Você não precisa se esforçar o tempo todo, pois alguns momentos são apenas para descanso e para aproveitarmos. Esses são apenas alguns exemplos de autocuidado que você pode ter com você mesmo. E eu tenho certeza que enquanto você ouvia essa mensagem, você pode ter se lembrado de coisas que você faz ou que deveria fazer, que você sabe que te ajudam a se sentir melhor. Você quer ser uma pessoa autêntica, que não vive de fachada e que não seja refém do que os outros pensam a seu respeito? Ouça essa mensagem até o fim, pois eu vou te dar dicas de como viver de forma mais autêntica e verdadeira. Está cada vez mais difícil encontrarmos pessoas reais que sejam autênticas e que não vivam somente para causar uma boa impressão da sua vida para os outros. Com as redes sociais, nós não sabemos mais diferenciar o que é vida real e o que é somente feito para ser postado. Alguns têm registros em foto e vídeo das coisas, mas não conseguem sequer lembrar do momento em suas próprias mentes. Existem também as pessoas que começaram a sustentar uma vida de mentira nas redes sociais, onde elas postam coisas que não estão dentro da sua realidade, para mostrar uma fachada e impressionar as outras pessoas. E uma das coisas que mais atrapalham a nossa autenticidade é justamente isso, o hábito de querer impressionar a todos o tempo todo. Queremos que nos elogiem o tempo todo, desejamos ser o centro das atenções e para conseguir isso, às vezes estamos dispostos a tudo, inclusive a mentir. Mentimos sobre o quanto de dinheiro temos, mentimos sobre o fato de sabermos sobre um determinado assunto e mentimos sobre o que mais for necessário. Mas a pergunta que fica é a seguinte: a troco de quê? Pois no fim do dia, quando olhamos para o espelho, o que vemos é somente uma fachada. É alguém que, de tanto mentir, nem sabe mais quem é de fato. A melhor forma de viver de um jeito autêntico é, de fato, começar a praticar a autenticidade, começar a estudar sobre aquele assunto que você deseja ter conhecimento, começar a ler muito sobre as coisas que você tem interesse, para que quando saírem algumas coisas da sua boca, não sejam somente palavras que o outro quer ouvir, mas sim aquilo que de fato ecoa dentro de você. Comece a viver uma vida verdadeira e não gaste mais tempo vivendo para impressionar os outros. Acredite, todos ficam muito mais impressionados quando alguém é simplesmente verdadeiro
e tem coragem de ser quem é diante das outras pessoas, sem medo de ser julgado ou diminuído. Você pode até perder muito por ser autêntico, mas se você não for, você perdeu tudo. Muitas pessoas têm uma tendência a repetir os mesmos erros, mesmo quando elas obtêm os mesmos resultados. Nem sempre é fácil mudarmos um tipo de comportamento, principalmente quando ele se torna um padrão na nossa vida, quando ele faz parte de um mecanismo ao qual reagimos e que nem sempre percebemos. Alterar um padrão de comportamento é quase como largar um vício. Em alguns casos, pode ser um processo doloroso e que vai requerer da pessoa muita força de vontade. Quando uma pessoa cai sempre no mesmo erro, nós podemos dizer que ela talvez tenha entrado em uma zona de conforto emocional. E essa zona de conforto oferece segurança e nos engana com relação a quem somos. Somos parte de uma grande história e, sem perceber, nós fazemos a manutenção de toda a carga emocional que recebemos ao longo da vida, dia após dia, através da repetição dos nossos erros. Muitas pessoas cometem os mesmos erros porque sabem que, se agirem diferente, elas terão um outro tipo de resultado. Um resultado talvez inesperado, mas que na mente dela se tornou um campo seguro. Desde a nossa infância, nós começamos a absorver algumas informações e emoções de forma inconsciente. E a partir dessas impressões, construímos uma cadeia de comportamentos que servem como uma defesa para nós. Por exemplo, imagine uma criança que viu seus pais infelizes, brigando o tempo todo, até culminarem em uma separação. E depois essa criança vê a mãe triste, chorando, sofrendo, totalmente infeliz e desiludida com a vida. A criança não tem capacidade de absorver de uma forma correta e saudável essa situação. E a mensagem que ela grava na sua mente é a seguinte: não se relacione jamais, porque você pode ser abandonado ou abandonada. E assim, sem saber o porquê e de onde vem essa sensação, essa criança vai se comportar de uma forma a sabotar as suas relações. Mesmo que ela queira estabelecer uma conexão mais profunda com outra pessoa ou construir uma família. Dependendo do nível do trauma, ela pode se fechar totalmente para os relacionamentos afetivos e não conseguir se relacionar com as pessoas. Ou, em alguns casos, quando entra em um relacionamento, ela é totalmente dominada pelos ciúmes. Como podemos, então, alterar padrões e não cometer mais os mesmos erros? A resposta que eu tenho para essa questão é autoconhecimento. É isso mesmo, simples assim. Olhar para dentro de nós mesmos é o primeiro passo se quisermos parar de repetir os mesmos erros. É necessário identificar as fontes, as raízes do problema, os motivos que nos levam a agir de uma determinada forma, que nos fazem andar em círculos e que alimentam padrões destrutivos de comportamento, que nos levam a cometer os mesmos erros, a agir sempre da mesma forma. Se a natureza do seu problema for de fácil identificação, como algum trauma de infância ou a separação de seus pais, você pode buscar ajuda na terapia e na psicanálise. Eu dei um exemplo aqui voltado para os relacionamentos, mas a repetição de erros pode afetar a vida profissional, pode afetar a nossa saúde mental e em outras áreas distintas. Por isso, se for necessário, busque ajuda profissional.
Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.